Mais 13 minutos. E agora a gente volta a falar da Escola Indígena de Ensino Fundamental Sapiticó, que fica na aldeia Condá. Vamos relembrar um pouco. Em novembro do ano passado, você acompanhou aqui no Jornal do Meio-Dia que a Justiça Federal, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, condenou o secretário de Estado de Educação e o presidente do Fundo Nacional de Educação a pagar R$20 mil cada um e determinou o retorno imediato da obra da escola indígena. Hoje, 3 meses depois, nossa equipe voltou até a escola, até o mesmo local. E depois dessa decisão, sabe o que aconteceu? Nada. Acompanhe. Há menos de 2 semanas do começo das aulas, a obra na escola ainda não foi retomada. Por trás de vidros quebrados, cadeiras e mesas esperam por alunos, enquanto sofrem com a ação do tempo. Na parte interna, o mato toma conta do espaço. E até a geladeira, que um dia foi nova, envelhece sem nunca ter sido usada. Em novembro, a Justiça Federal determinou a retomada imediata da obra. O secretário estadual de Educação e o presidente do Fundo Nacional de Educação foram condenados a pagar R$20 mil de multa cada um. Além disso, desde o dia 16 de maio de 2015, existe uma multa diária de R$1.000 por causa do descumprimento de uma liminar que obrigava o Estado a terminar a obra. Mesmo com essas decisões, a comunidade indígena ainda espera um desfecho para essa história. A esperança nossa é isso, né, de ocupar esse espaço. Não adianta a gente ter um espaço aqui e está acabando sozinho, né, e que a gente está vendo na obra, né. A construção da escola começou em 2011, com data de entrega prevista para dezembro de 2012. Depois de diversos atrasos, a obra foi paralisada. Isso ainda em 2013. Hoje, quase 5 anos depois do início da construção, a escola está assim, como um monumento ao descaso com a população indígena. Enquanto a estrutura continua de portas fechadas, os alunos precisam estudar aqui. Uma escola que há muito tempo já não tem espaço para tantos estudantes. Hoje são mais de 400. Então eu queria, só para quem ouvisse ou escutasse, por favor, não é para nós, é para nossa criança, é para o futuro nosso. Então só peço isso. Márcia tem 3 filhos na escola e neste ano a Eliezer, que está com 6 anos, também entra no ensino fundamental. A preocupação da mãe é com a qualidade do aprendizado, já que a escola está superlotada e não tem espaços adequados para os alunos. Eu peço, como mãe, que eles venham resolver esse problema para nós, porque os meus filhos não são um bicho para estar estudando, né, nesse tipo de escola. Eles são humanos também. Eu não quero isso para eles, eu quero que eles vejam o que é bom para as crianças ficar mais animado com a escola, e desse tipo eles não vão vir, porque não tem nada para oferecer para eles ali. Pois é. Ainda sobre esse caso, a nossa equipe procurou a Justiça Federal para saber quais os próximos passos e o que deve ser feito agora. A repórter Fernanda Moro, ela traz mais informações desse caso que, na verdade, já virou uma novela. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Como nós acompanhamos na reportagem, a escola deveria ter sido entregue ainda no final de 2012 aos estudantes e também toda a comunidade indígena, mas até agora, 5 anos depois do início da construção, a obra ainda está parada, inclusive desrespeitando uma ação do Ministério Público Federal de outubro do ano passado que determinava aí a retomada imediata das obras na escola. Sobre esse assunto eu converso agora com o juiz federal, o senhor Narciso Baez. Doutor, boa tarde. Quer dizer, o Ministério Público Federal ainda não comunicou ao senhor sobre esse desrespeito à decisão, né, que a obra ainda não foi recomeçada. Essa ação civil pública ela foi ajuizada aqui na Justiça Federal. Foi concedida uma ordem liminar para que as obras iniciassem imediatamente, sob pena de multa diária. Houve um recurso por parte da União e do Estado de Santa Catarina contra essa decisão liminar. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre manteve a decisão, determinando que eles deveriam, então, iniciar essas obras, só que ele reduziu a multa para R$1.000 diários. Essa multa ela retroage a abril de 2015. Então, nós temos aí aproximadamente 200 dias
de descumprimento, então uma multa que hoje deve estar em torno de R$200 mil, a qual vai ser revertida totalmente para essa escola a ser construída. Foi proferida uma sentença final nesse processo em outubro do ano passado, então nós temos novembro, dezembro, janeiro, 3 meses depois da sentença. Houve recurso pela União e pelo Estado de Santa Catarina para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, desta decisão final. E depois disso não houve dentro do processo nenhum tipo de comunicado no sentido de que a ordem estaria sendo descumprida. Então a Justiça ela age mediante provocação. Vindo oficialmente nos autos uma informação de que a decisão que foi dada, liminar, não está sendo cumprida, com pedido de providências, a Justiça Federal então poderá aplicar sanções mais severas, mais fortes, no sentido de garantir o cumprimento das suas decisões. Juiz, só para o pessoal que está em casa entender, quem que deve comunicar o senhor desse descumprimento? Isso são as partes interessadas. Uma parte interessada é o Ministério Público Federal, que é o autor da ação. Né? Se ele constatar que a ordem judicial confirmada na sentença não foi cumprida, ele pode requerer nos autos providências mais severas para que elas sejam tomadas nesse sentido. Mas é um caso que a Justiça pretende acompanhar de perto até o final para que se resolva essa situação? Sim, como todos os casos que nós temos aqui. A ideia, assim que receber a comunicação oficial de algum descumprimento, é fazer com que a ordem judicial seja imediatamente cumprida. E o Ministério Público Federal também se manifestou a respeito desse assunto ao vivo na nossa externa Lararson Cortellini. Ô Cortellini, o que o MPF disse aí? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Ministério Público Federal se manifestou através de nota e disse que as multas aplicadas nesse caso já chegam a R$300 mil. Ele disse ainda que os réus, ou seja, o Estado, a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entraram com recursos contra a decisão. Um foi no dia 25 de novembro e o outro no dia 9 de dezembro de 2015. E até o momento, o MPF não foi intimado pela Justiça Federal nessa nova etapa do processo. O MPF diz ainda que está analisando uma forma de obrigar os gestores públicos a concluírem a obra. O fato é que as aulas começam na semana que vem e, pelo jeito, a situação vai continuar assim. Agora, Eduardo, é muito fácil ficar chocado quando se encontra uma criança indígena vendendo artesanato ou pedindo até esmola aí nos sinais. O difícil é sair um pouquinho da zona de conforto e pensar nas causas desse problema. Outra coisa, só mais uma informação. Nessa obra aí foram investidos R$815 mil. Dinheiro que, é claro, saíram do contribuinte. Eduardo. Aí está o detalhe. Chegou justamente no ponto que eu ia falar. Nós já acompanhamos, inclusive, líderes de aldeias indígenas falando assim: além de mais probabilidade de terra, a gente quer estrutura para aquele local que a gente já está. E estrutura passa por aí, gente. Aí, quase R$1 milhão, que é suor, é imposto de todos os trabalhadores. Agora deixa depreciar, arrebentar. Quanto vai custar para reformar? Nesse Brasil, a obra pública, ela não anda, ela capenga, ela se arrasta. São empreiteiras que abandonam, são orçamentos errados, são materiais que se perdem. Depois fica esse diz que de situações. E agora como é que fica aquilo ali? Quanto vai custar para concluir a obra? Quanto vai demorar? É por isso que o que é público no Brasil cai no descrédito, por essas coisas. Geladeira encaixotada, que já deve estar com problema. Carteiras, muitas escolas da rede municipal estão faltando carteira. Está ali carteira jogada, que era para ser usada e não dá. Porta arrebentada. Agora, por outro lado, eu gostaria de pedir à comunidade indígena, através das lideranças, vamos cuidar desse local, gente. Porque se deixar depredar, vai ficar pior para arrumar. Tem a responsabilidade por parte do governo de terminar? É lógico que tem. É obrigação do governo entregar essa obra. Agora é obrigação também da comunidade não deixar depredar esse local. Fiscalizar, pegar no pé, montar uma condição de que o que está feito seja mantido, não seja depredado.
Porque senão aí não termina de uma vez. Aí um constrói uma parte aqui, o outro quebra ali, aí também não dá. As vias tem que ter duas mãos, tem que ter equilíbrio para todos. Senão aí não dá, né, gente? Aí a gente morre pagando imposto e a coisa não funciona e cada vez mais parece que nós estamos rumo ao fim. Só não sabemos bem que fim. Porque para alguns aparece o fundo do poço, para outros aparece a tranquilidade, aí, amém.